1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados e amparem os fracos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado, para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aprendemos que precisamos viver em harmonia, e para experimentarmos a paz no meio de uma comunidade, é necessário que todas as pessoas que se envolvem sejam tratadas da melhor maneira possível. Os que trabalham, os que lideram, e todos precisam ser tratados com máxima consideração e com amor, por causa do trabalho, por causa do envolvimento que todos têm. Depois vimos que nós temos que exortar uns aos outros, mas os que estão vivendo de forma desordenada precisam ser admoestados. Os que estão desanimados precisam ser consolados. E os que estão fracos precisam ser amparados, e todos precisam de paciência, uns com os outros. Temos que tomar cuidado para não retribuir o mal com o mal. Então, a Bíblia está prevendo, o apóstolo Paulo estava prevendo que na igreja de Tessalônica poderia haver problemas de relacionamento, onde um pudesse fazer o mal para o outro, às vezes sem querer, às vezes por querer, mas Paulo diz que independente do que nos façam, nós devemos sempre retribuir com o bem. Precisamos estar sempre alegres, porque é possível, mesmo em meio a uma dor, mesmo em meio a uma tristeza, a um momento de tristeza, a gente se alegrar com aquilo que estamos vivendo, experimentando e aprendendo, principalmente nas adversidades. Não podemos parar de orar, não temos esse direito. Temos que orar sem parar. E precisamos agradecer em tudo. Em tudo. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Note bem que é em tudo, e não é por tudo. Já tinha reparado isso? Quem já tinha reparado, levanta a mão.
Em tudo é uma coisa, por tudo é outra coisa. Em está falando de lugar, de situação, de momento. Em tudo deem graças. Portanto, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os desafios, em todas as faltas, em toda circunstância, agradeçam. Mas naquela situação aconteceu algo que não foi agradável. Eu preciso agradecer a Deus por aquilo? Não, por aquilo você não precisa agradecer. Mas nessa situação você precisa agradecer. Não entendi, pastor, embolou minha cabeça. Qual a diferença então? Quando a Bíblia diz em tudo, está relacionado ao tempo, ao momento, à circunstância que a gente vive. Então cada um de nós está num momento da vida. E a vida é feita de momentos. Alguns preferem chamar de ciclos, outros preferem dar outros nomes. Mas cada um de nós está vivendo um momento. Então teve um momento da minha vida em que eu morava em um determinado lugar, em que eu tinha acesso a algumas coisas e era privado de algumas outras coisas. Teve um momento da minha vida em que eu tive minha mãe e meu pai dentro de casa. Eu não me lembro, eu era muito novo, só vejo por fotos. Mas houve um momento em que eu tive os dois, eu era bebê. Aí, quando eu me dei conta, era um momento em que eu não tinha mais o meu pai. E aí minha mãe casou-se novamente, então eu passei a viver um outro momento, onde eu tinha agora um padrasto, e minha mãe engravidou e teve meu irmão, que é o do meio. Então agora eu tenho um padrasto e eu também tenho um irmão, é um outro momento de vida. E aí, as coisas vão mudando. Então, nós mudávamos de casa, e mudamos muito de casa, e depois eu saí de casa. Então, com 17 anos, eu saí de casa e fui morar em São Paulo. Agora é um outro momento, até então morava com a minha mãe, agora eu moro sozinho. Morava numa cidade, tinha um grupo de amigos, frequentava alguns lugares. Agora eu estou numa outra cidade, com outros amigos, outros lugares. É um outro momento. Aí eu voltei a morar no mesmo prédio que minha mãe. Aí conheci a Ana Paula, aí começamos a namorar. Agora é um outro momento. Agora eu tenho uma namorada. Eu pedi ela em casamento. Na primeira vez ela não aceitou, não. Já contei essa história para vocês? Qualquer dia eu conto. Foi com 1 mês de namoro, foi. E aí, nós casamos. Aí quando casamos, agora um outro momento. Casado. Aí ela engravidou, agora um outro momento. Manuzinho nasceu, um outro momento. E aí nós mudamos para Guarapari. Aí eu fui trabalhar no posto de gasolina, Ana Paula foi dar aula na escola, e a gente morava num chalé de madeira, com todas as circunstâncias que envolviam. Aí depois nós mudamos para Enseada, e aí eu passei a morar mais perto do meu trabalho. Ana Paula agora ficou mais longe do trabalho dela, e o Manuzinho foi crescendo, aí foi para uma escola, depois foi para outra. Aí nós viemos para Vila Velha, aí moramos aqui na Sérgio Cardoso. É um outro momento. Aí agora estamos ali, Gaivotas, um outro momento. Então quando a Bíblia diz em tudo, a Bíblia está dizendo em todos os momentos, em todos os ciclos, em todas as fases da sua vida, você tem coisas para agradecer. E quando eu olho para trás e vejo que os momentos da minha vida, eu bebê, em Tombos com os meus pais, depois a gente em Itaperuna, depois em Volta Redonda, aí fui morar um tempo com meu pai, 2 Córregos em São Paulo, aí voltei a morar com a minha mãe, já estava em Volta Redonda,
e desce para o Rio, e faz amizade, e vai para São Paulo, e roda o Brasil, e vai para cá, e vai para lá. Eu olho para trás, e eu não posso dizer que todas as coisas que me aconteceram foram boas. Não foram. Eu também não consigo olhar para a minha história e dizer, eu agradeço por tudo que me aconteceu. Também não posso. Porque algumas coisas que me aconteceu, eu não agradeço, eu não consigo agradecer por aquilo. Aquilo não me fez bem nenhum. Pelo contrário, me fez mal. Então, a Bíblia não está dizendo por tudo deem graças. A Bíblia está dizendo em tudo. Ou seja, em todos os momentos, em todas as fases, em todos os ciclos que nós vivemos, nós temos motivos para agradecer. Às vezes a gente não percebe o motivo enquanto está vivendo, mas depois que a gente encerra o ciclo, depois que a gente passa de fase, depois que a gente muda de circunstância, a gente olha para trás e fala, obrigado, Senhor, por ter permitido aquele negócio acontecer na minha vida. Aquele momento foi muito importante para que eu hoje tivesse essa consciência, esse conhecimento, essa sabedoria, essa maturidade, seja lá o que é que a gente ganha com as dificuldades em todas as fases da nossa vida. E você pode hoje, independente da sua idade. Então, aqueles que são mais velhos, olhar para trás, vai dividir a vida aí em várias fases, vários ciclos, vários momentos. Os que são mais novos têm poucos momentos. A Luísa, eu acho que a mais nova que está aqui é o Vicente, né? Depois do Vicente, acho que é a Luísa. Novinhos os dois. Então não tem momentos na vida deles? Tem já, a Luísa tem uma vida lá de Alagoas, a escola de Alagoas, a igreja de Alagoas, os amigos de Alagoas, e agora ela está aqui no Espírito Santo. E agora tem a igreja do Espírito Santo, a escola do Espírito Santo, os amigos do Espírito Santo. Ela morava numa casa lá em Alagoas, agora ela mora em outra casa que é diferente, o quarto dela lá era de um jeito, aqui já é de outro jeito. Tão novinha, mas já tem 2 fases na vida dela. Talvez se a gente perguntar a ela, Luiz, o que você prefere, lá ou aqui? Ela vai dar a resposta, aqui é melhor, ou lá era melhor. Então quer dizer, ela já consegue, do segundo momento da vida dela, olhar para o primeiro momento e fazer uma avaliação. E eu acho, não vou dizer que eu tenho certeza não, porque o texto não sugere isso, mas eu acho que Deus inspirou Paulo para falar com os irmãos tessalonicenses e falar com a gente hoje olhem para trás e procurem as lições, porque são as lições que a gente deve agradecer. Nem sempre as situações serão boas, mas as lições serão sempre para o nosso bem. Ou você nunca passou um momento de dificuldade onde você extraiu as principais lições para a sua vida? Ou você nunca percebeu que as letras dos hinos mais lindos que nós cantamos surgiram em momentos de extrema angústia dos compositores? O cara perdeu a esposa e a filha, não sabia o que fazer da vida, chorando amargamente, angustiado, com a alma quebrada, destruída, perdeu a esposa e a filha. Imagina você, pastor Santo, que tem uma esposa e uma filha, num só evento você perde as 2. Imagine a dor desse homem. E o homem em lágrimas senta num piano e canta uma frase: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, dia após dia, com bênçãos sem fim. E você canta esse hino e você imagina, o cara que compôs isso estava na bênção, estava não?
tinha sido promovido no emprego, tinha ganhado um aumento de salário, mudou para casa própria, comprou um carro zero. Por isso que ele está cantando, tu és fiel, Senhor. Não, o cara cantou e compôs isso quando ele tinha acabado de perder a esposa e a filha. Portanto, queridos, em tudo, temos motivo para agradecer. Me lembro, quando Jesus chamou os discípulos, sentou com eles e fez uma pergunta: o que é que estão dizendo por aí que eu sou? O que é que estão falando de mim aí fora? Você conhece a história, né? Está em Mateus 16, é isso? O que é que o povo está dizendo aí de mim? E aí os discípulos, estão dizendo que o Senhor é um profeta bom, um profeta de Deus, tem autoridade, um profeta assim do quilate de Elias. E aí imagino que Jesus, estão entendendo, mas não entenderam tudo, porque ele também é profeta, mas ele também é sacerdote, ele também é rei, ele é o Filho de Deus, ele é Deus entre nós. E aí Jesus muda a pergunta: o que é que estão dizendo lá fora? Agora ele diz: e vocês aqui dentro, aqui entre nós, o que é que vocês estão dizendo de mim? E aí o Pedro, claro, tinha que ser ele, né, o mais para frente, sanguíneo, estourado, já pula logo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e: mandou bem, Pedrão. Simão, filho de Jonas, você acertou a resposta. Mas não foi a sua inteligência, não foi a sua sensibilidade, não foi a sua percepção, não foi a sua compreensão teológica, foi o Pai que te revelou isso. Eu sou exatamente quem você acabou de falar. Eu sou o ungido de Deus, o Cristo. Eu sou o Messias, o prometido, desde o Éden. E eu estou no meio de vocês, pois quero salvar vocês, quero ser o rei de vocês e quero ser o Deus de vocês. É isso que é Jesus para nós. E aí ele emenda, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem gente que acha que a pedra é o Pedro, né? Porque o apelido dele era esse, né? O nome dele era Simão, mas Jesus chamava ele de Pedra. Pedrinha, talvez, literalmente. Mas ali era pedra não no sentido arquitetônico, era pedra no sentido temperamental. O Pedro era bruto, então uma pedra. Agora a gente fala, fulano delicado, igual uma porta. Então, Pedro era delicado, igual uma pedra, um bloco de granito, daqueles que andam em cima das carretas aí. Então, qual é a pedra, né? Sobre esta pedra. Qual é a pedra que a igreja é edificada? A pedra é o Cristo. Mas não é o Cristo de qualquer ângulo, de qualquer prisma ou de qualquer percepção. É o Cristo do jeito que Pedro viu. O Cristo, Filho do Deus vivo. Filho de Deus, Deus encarnado, Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Quando nós cremos nisso, quando isso entra em nós como verdade absoluta, nós somos inseridos nesse negócio chamado igreja, que está fundamentada sobre esta pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo nosso Senhor, disse Pedro em sua carta.
Então tem gente que acha que Pedro é a pedra, mas o próprio Pedro disse na carta dele que a pedra que os construtores rejeitaram, nós fizemos pedra angular, pedra de esquina. No tempo bíblico as pessoas não construíam cavando sapatas, como a gente faz hoje. E as sapatas, cava-se um buraco no chão, enche de ferro, de brita, de cimento, de areia, né, Clóvis? E quanto maior for a edificação, maior também tem que ser a sapata, porque é a sapata que vai dar a sustentação para as colunas que vão depois ser amarradas com as vigas e preenchidas, e depois vem o acabamento da obra. Mas o que segura uma obra de pé não são as paredes, é aquela sapata que está lá embaixo, que a gente nem sempre vê. Então, no mundo bíblico, não era assim. Eles pegavam uma pedra e na esquina, por isso que é pedra angular, por causa do ângulo de 90 graus que tem na esquina de um terreno. Então, você tem um terreno, então eles colocavam uma pedra bem grande aqui no canto, e iam colocando as outras pedras menores em cima e do lado, e toda a construção ficava sustentada por aquela grande pedra que ficava na esquina do terreno. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, era 100% humano, e viveu também momentos. Você tem o momento da infância de Jesus, ele vai para o Egito, ele vai para aqui, vai para lá, e foge e tal, e vai no templo, é apresentado, depois vai para Nazaré, some. Aos 12 anos ele volta ao templo, para passar pelo bar mitzvah, e vive aquele evento tão importante, que os pais perdem ele, volta, ele está no templo, dando aula para os professores. Uma outra fase agora da vida de Jesus. Agora ele deixou de ser criança e virou mancebo, filho da lei, bar mitzvah. Aí ele volta, e dos 12 aos 30, a gente não sabe nada. E aí agora ele reaparece aos 30, já adulto, varão. Chega na beira do rio, beleza, meu primo, vim aqui para você me batizar. Aí o João, que é isso, rapaz? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, não sou digno nem de desamarrar sua sandália. Não, convém que se cumpra toda a justiça. O que eu vou fazer na cruz, vamos simbolizar agora de uma vez. Me batiza aí, não pelos meus pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade que está colocado sobre mim. E aí ele é batizado, um outro momento da vida dele. Aí ele começa o ministério, começa a chamar os discípulos. Agora é um outro momento. E aí pegam ele morre na cruz, um outro momento. 3 dias depois ele ressuscita, dá uma rodada para poder falar algumas coisas, dar umas orientações, agora é um outro momento, e aí ele sobe. Um outro momento, ele derrama o Espírito. Agora é um outro momento, ele está lá, o Espírito está derramado, e daqui a pouco ele volta para buscar. Então Jesus, humanamente falando, ele também teve suas fases, seus momentos, seus ciclos. E o que Jesus está fazendo aí, no texto que eu mencionei, é fazendo exatamente uma avaliação. Até esse momento da minha vida, vivendo essa fase aqui, de ser professor de 12 alunos, e a gente está andando junto, e eu vim para cumprir a minha missão como filho de Deus. Será que está todo mundo entendendo? Será que está todo mundo acreditando? Como é que está? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? O que estão falando por aí? O que é que vocês estão falando? Percebam, Jesus está fazendo uma avaliação. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para a nossa vida em todos os momentos. E fazermos essa avaliação. Nesse momento da minha vida, como que eu estou em relação ao momento anterior que eu vivi? Eu estou melhor? Eu estou pior? Estou mais maduro? Estou menos maduro? Estou mais sábio? Menos sábio? Estou mais próspero? Menos próspero? Estou melhor? Seria melhor eu voltar ao momento anterior? Ou nesse momento que eu estou agora é o melhor momento da minha vida? A gente precisa olhar para os ciclos, e em tudo dar graças. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Fazermos uma reflexão
E nem sempre a gente vai conseguir agradecer por tudo. Mas em tudo, temos motivos para agradecer. Algumas coisas que nos acontecem, e que no momento em que acontece, a gente só consegue sentir, sofrer, e a gente não consegue perceber que ali, naquela situação, existe um motivo de gratidão. A gente só vai perceber depois, na grande maioria das vezes. Então o que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos perder essa oportunidade, porque eu conheço gente, e você conhece também, que vive várias fases, que vive vários momentos. Uma hora está em cima, outra hora está lá embaixo, igual nós também. A vida é uma roda gigante, irmão. Uma hora nós estamos lá em cima, daqui a pouco nós estamos lá embaixo, vamos que vamos. Mas tem pessoas que ficam bem, daqui a pouco quebra a cara, aí daqui a pouco se conserta, aí daqui a pouco quebra a cara de novo, aí fica bem, daqui a pouco fica mal, e parece que elas estão vivendo e não estão aprendendo nada com a vida. Você conhece gente assim? Que se deu bem numa situação e não aprendeu nada com aquilo, depois se deu mal numa situação e não aprendeu nada também, e a impressão que dá é que a vida vai passando e a pessoa vai sendo sempre do mesmo jeito, né? Os Gabriela da vida aí, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, meu nome é Gabriela, sempre do mesmo jeito, sempre, nunca aprende nada, não cresce em nada, não amadurece em nada, não consegue ter uma perspectiva diferente com nada, é sempre a mesma coisa. Então a Bíblia está dizendo, nós não podemos ser assim. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos ter altos e baixos. A Bíblia não está dizendo que as fases vão ser sempre boas. A Bíblia não está dizendo que os ciclos serão sempre cada vez melhores. Não, o que a Bíblia está dizendo é que independente do que aconteça, sempre teremos motivos para agradecer, se nós estamos aprendendo com o que vivemos. Portanto, meu irmão, você está vivendo uma fase ruim? Coloque seu radar para funcionar. Levante suas antenas. Tem alguma coisa boa que você pode aprender e lá no futuro você vai agradecer muito por isso. Você está numa fase boa? Da mesma forma. Aprenda. Porque em tudo a gente pode aprender. Em tudo a gente pode agradecer. Em tudo a gente vai perceber, quando estamos num momento, a maneira como as pessoas nos tratam. E aí quando saímos desse momento, muda o tratamento. Quando você está numa fase boa, é a melhor fase para fazer amigos. Agora, quando você está na fase ruim, é a melhor fase para descobrir os verdadeiros amigos. Então, seja na fase boa, seja na fase ruim, vamos aprendendo e vamos dando graças, porque o Senhor não nos desampara e Ele continua conosco em todas as fases. Porque para Deus não importa se a gente está bem ou se a gente está mal, importa se a gente está ouvindo, aprendendo e se parecendo mais com o Filho dele. Passei por uma fase boa, isso te fez mais parecido com Jesus? Nossa, acabei de sair de uma fase terrível, isso te fez mais parecido com Jesus? Se a sua resposta for sim, tanto numa situação quanto na outra, então você tem motivo para agradecer. É assim que Deus faz. É assim que Deus nos ensina. E em tudo devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade dEle, através do Filho dEle. Às vezes a gente está saindo de casa e acontece alguma coisa para atrasar a gente. Já aconteceu com você? Quebrou um salto do sapato,
Tá indo comemorar um aniversário, descendo com um bolo na mão, pisa no degrau da escada, quebra o pé. Né, Silvânia? Vai tirar o carro da garagem, o pneu está furado. Pegou uma roupa, demorou para botar aquela roupa e percebeu que ela estava manchada, agora tem que tirar. E se vai trocar a camisa, aí talvez vai ter que trocar a calça também, porque não vai combinar mais e tal, e aí... E qual é geralmente a nossa atitude natural? Reclamar, reclamar, reclamar. Ai meu Deus, ai esse atraso, e não sei o quê. Se você não reclama quando os imprevistos te atrasam, sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você, só para você ficar normal. Você não está bem. O normal é a gente ficar nervoso mesmo, estressado mesmo, chateado mesmo. Ai meu Deus. Se arrumou todinho, acordou cedo, parou no ponto do ônibus, aí começou a chover, deu aquela poça, veio um carro, passou e tchá, molhou a gente todo. Como é que você vai olhar e falar, valeu aí, muito obrigado, hein? Brigadão, me molhou todinho. Logo no início do dia. A Bíblia não está dizendo para você agradecer o carro que fez isso, ou o motorista do carro. Você não precisa agradecer por tudo, mas em tudo você pode agradecer, porque muitas vezes nós não percebemos, irmãos. Preste atenção nisso que eu vou te falar, e é uma frase boa para você postar. Nós não percebemos, mas muitas vezes o que chamamos de atraso, Deus chama de livramento. Furou o pneu para livrar de um acidente lá na frente. Quebrou o salto do sapato para livrar de um assalto que sofreria lá na frente. Tantas e tantas coisas. Tantas e tantas coisas. Deus nos livra todos os dias, de muitas maneiras, e a grande maioria dos livramentos nós nem percebemos. Agora você imagina, quem tem filho, sobretudo filho pequeno, como Abner e Paola ainda tem o Vicente. Luiz já não é tão pequena mais, né, Luiz? Mas quem já teve filho pequeno, e todos nós, o Fernando que está com o Mateuzinho lá, né? 4 meses? 6, né? 6 meses. O tempo inteiro, quem tem filho pequeno, fica livrando os meninos de sofrer alguma coisa. Nem sempre a gente consegue, e eles caem de nariz, bate a testa, né? Toma choque, nem sempre a gente consegue livrar de tudo. Mas a gente está o tempo inteiro segurando, né? Eu lembro uma vez, eu estava deitado, eu e a Ana Paula deitados, e o Manuzinho engatinhando assim em cima da cama, no meio da gente. E até o Manuzinho nasceu prematuro, né? 7 meses. É o que, pastor? Prematuro. Ele nasceu, ele cabia aqui, pastor, daqui até aqui, ó. Ele era do tamanho do meu antebraço. Segurava ele com a mão assim, pequenininho assim, ó. Sem cabelo, sem unha, sem... Estava vendo, ele sabe. Não tinha unha, não tinha sobrancelha, não tinha nada. Negocinho assim, transparente. Dá para ver as veias, os órgãos, tudo, aquele negocinho assim. Acho que não tinha nem completado 7 meses ainda. Miudinho mesmo. Foi fazer uma ultrassom lá naquele período ali, né? E o cordão umbilical deu uma volta no pescoço dele e ele estava sendo enforcado pelo cordão umbilical. Então, fez a ultrassom de tarde, no outro dia ele já estava nascendo, foi correria. E aí, eu estava assim com a Ana Paula, e ele já assim, até os 4, 5 meses, só eu que dava banho. A Ana Paula tinha nervoso, porque era muito pequenininho mesmo. E eu dei banho, eu que curei o umbigo, eu que fiz tudo, botava moedinha e tal. Menino, eu levo jeito. E aí eu lembro que a gente estava deitado na cama, e ele anda para lá e anda para cá, e fé, brinquedinho, não sei o quê, lá, e
jogou um brinquedo, caiu lá no chão. A gente distraindo, né? Conversa daqui, conversa dali, ele foi, passou em cima da minha perna, ficou meio em pezinho assim e deu um pulo. Ele ia pular de mergulho no chão querendo pegar o brinquedo. E eu, no reflexo, eu segurei com os 2 pés assim, ó. Tchuf! Peguei ele assim, ó, com os 2 pés, no alto, e trouxe ele de volta para a cama. Peguei com os pés. Eu nem sei como que eu fiz aquilo, tivesse que fazer de novo, não sei como que eu faria. Foi um instinto, assim, um reflexo, um negócio que ele pulou, eu... E a gente... Meu Deus do céu, não pode piscar. Ele não lembra disso. Ele nunca me agradeceu por isso. Era para ter uma cicatriz gigante nessa testa dele. Ó. E olha só, se ele tem a testa lisinha, bonitinha, sem cicatriz, é porque eu livrei. E você sabe que ele nunca me agradeceu, Arnaldo? Menino ingrato, né? Ele é ingrato, irmãos? Ele não pode agradecer por aquilo que ele não percebeu e não lembra. É a mesma coisa eu e você. Deus está segurando a gente aí, ó, em várias situações, impedindo a gente de cair, de machucar, de quebrar a cara, de tomar prejuízo, e a gente nem percebe e também não agradece. Então é por isso que esse versículo está na Bíblia, para que a gente não passe mais nenhum dia sem agradecer a Deus em tudo. Eu não vi, mas eu tenho certeza que Deus me livrou. Eu não percebi, mas eu tenho certeza que Deus me abençoou. Eu posso estar chorando, mas eu tenho certeza que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu propósito. Portanto, pode vir a luta que for, a circunstância que for, a dor que for, o sofrimento que for, eu vou agradecer, porque Deus está usando tudo isso para o meu bem. É por isso que em tudo devemos dar graças, e que o Senhor receba toda a nossa gratidão, por tudo que Ele tem feito, e por tudo que ainda vai fazer. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.